Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Esse mês de março, muita polêmica, muita luta, mas a gente não pode deixar de trazer para você a opinião, as análises dos nossos convidados e convidadas que sempre estão aqui para discutir conosco um tema. Nos últimos dias, a imprensa, a grande imprensa, tem falado muito sobre a nota técnica do Ministério da Saúde com relação ao aborto. Isso gerou polêmica, controvérsia, desinformações, críticas, e a imprensa caiu em cima do governo Lula como se o governo estivesse tratando de uma pauta estranha à sociedade e à classe política. E hoje nós vamos ter aqui a presença de uma assistente social engajada no nos movimentos sociais, para conversar um pouco sobre essa nota técnica, as controvérsias, o papel da mulher na política, as políticas públicas e o 8 de março. Essa semana é a semana onde, mais do que nunca, o pauta das mulheres, elas devem estar e ganhar visibilidade. Não sai daí. Depois da vinheta, nós continuaremos a nossa conversa. No programa de hoje, nós temos a satisfação de receber a professora Suame Soares. Ela é professora do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com graduação em Serviço Social pela UERN, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Suame é ativista feminista, membro do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa das Relações Sociais de Gênero e Feminismo, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais e chefe do setor de Relações e Identidade de Gênero, Direito das Mulheres e da Comunidade LGBTQI+, da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade da UERN. Ela discute e pesquisa os seguintes temas: feminismo, movimentos sociais, direitos sexuais e reprodutivos, formação social do Brasil e direito à cidade. Seja bem-vinda, Suame. Já fazia bastante tempo que eu queria bater esse papo com você. E é sempre bom tê-la ao nosso lado, porque você ajuda-nos a conhecer um pouco mais a essência feminina, a essência do movimento. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bom estar aqui com você, Lemuel, para a gente conversar um pouco sobre questões que são tão decisivas para a democracia brasileira. Estar aqui nessa semana que é tão importante para as mulheres é também muito importante para mim, porque tem muito a ocupar os espaços, as mulheres falarem, vocalizarem as nossas demandas é uma questão muito importante para a democracia brasileira na atualidade. E a gente está passando por muitos embates, né, no campo da democracia, e as mulheres elas são protagonistas nos principais embates dos últimos anos. Suame, eu quero começar nosso bate-papo pedindo para que você fizesse uma avaliação do primeiro ano do governo Lula em relação às políticas públicas voltadas para as mulheres. Tá certo, Lemuel. Para falar de política pública para as mulheres, eu penso que a gente tem que trazer um pouco qual é o lugar das mulheres na sociedade brasileira. E aí eu tenho que também pensar como foi a ofensiva antigênero, antimulher e antifeminismo que aconteceu de 2016 para cá. Então,
A suspensão dessa nota técnica, por exemplo, a nota número 2 de 2024, que foi elaborada pelas secretarias de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, é uma afronta aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e das pessoas que têm útero, né? Mas ela não é uma coisa desassociada do momento atual da democracia brasileira, pelo contrário, compõe um quadro atual de ofensiva às mulheres e às populações LGBTQIAP+, que foi operacionalizado desde o golpe que a Dilma sofreu em 2016, que antes de tudo foi um golpe misógino, né, patriarcal, e que expressa o lugar da mulher na sociedade brasileira e na política brasileira, que é um lugar desvalorizado, um lugar subalternizado, um lugar em que a gente está na condição de outro, na condição de estar sob o olhar do outro, né? Então, a gente precisa dizer que nas últimas décadas a gente viveu um aprofundamento de desigualdades econômicas e desigualdades sociais, uma tendência internacional de radicalização fundamentalista em diferentes religiões, e aqui no Brasil esse fenômeno vai se expressar com o protagonismo das neopentecostais, inclusive um protagonismo que é político-midiático e que também é econômico, e a gente teve uma guinada de projetos de extrema-direita no país. Então, esse quadro ele acabou potencializando uma suposta defesa dos valores conservadores, da família, da pátria, e se consolidou, na minha concepção, como argamassa para o bolsonarismo. E é o ponto central da constituição de políticas antigênero, antifeministas, antimulheres, que vai eleger para a gente uma guerra contra a ideologia de gênero, contra a defesa da vida, a favor da defesa da vida, aliás, e na promoção de valores que são ditos tradicionais, e isso vai ser o princípio norteador de uma política nacional de direitos humanos nos últimos anos no Brasil. Eu coloco isso porque, para falar da nota técnica e para falar da política pública no governo Lula, eu preciso lembrar que o Ministério da Família e das Mulheres da Damares operacionalizou um desmonte das políticas públicas para as mulheres. Um desmonte que começa com o golpe da Dilma, que se desenvolve no governo do Temer, mas que de fato se consolida com a Damares. Então, a gente vai ter aí ações que são contundentes para esse desmonte. A campanha de estimular a abstinência sexual para a prevenção da gravidez precoce, em vez de ter educação sexual nas escolas. Essa campanha teve um custo de 3,5 milhões, né, foi em 2019. O despacho do Ministério da Saúde para a retirada do termo violência obstétrica dos documentos de política pública, ao mesmo tempo que a gente teve várias normativas que impediam o termo gênero na produção de políticas públicas, seja no contexto da elaboração, da execução, do monitoramento e da avaliação de política pública para as mulheres. A edição de portarias que dificultaram o acesso das mulheres ao aborto legal. O próprio governo foi até a Convenção da ONU para sugerir que não se utilizasse em nenhum documento da ONU termo gênero. O Programa de Proteção à Família, que a Damares institucionalizou, mas que, na verdade, fortalecia apenas projetos de família mononuclear, ou seja, as diversas famílias que existem no Brasil foram retiradas da política pública, e a extinção do Conselho de Combate à Discriminação à População LGBT. Eu estou trazendo aqui as principais ações do governo Bolsonaro que repercutiram no desmonte da política pública. E aí eu menciono principalmente a retirada do orçamento. Então, a gente teve no plano plurianual de 2020 a 2023 um corte de orçamento para a política para as mulheres. Então, não tem nenhuma menção no PPA de direito de mulher, de população negra, indígena, LGBTQIAP+. Isso
na vida prática representa a ausência de orçamento para a política pública, e aí faz com que o INESC faça um balanço da execução financeira, né, das políticas do governo Bolsonaro e diga e afirme que o que houve foi um desmonte na política pública. Então, eu preciso dizer tudo isso para poder analisar a política pública no governo Lula, porque a gente está apenas há um ano e pouco do governo. E a gente o ano passado, a gente vivenciou o orçamento do plano plurianual 2020 a 2023. Então, o ano passado a gente também não tinha orçamento para mulheres no governo Lula. Mas a gente vai ter, pouco a pouco, uma reorganização da política pública para a mulher, para as mulheres e para as populações LGBTQIAPN+, que é reconstruir uma política muito difícil depois de quase uma década de desmonte, e que a gente precisa reconhecer, né, as iniciativas para essa reconstrução. Eu costumo dizer, nos últimos tempos, que a gente sempre tem que tá pensando nesse momento histórico como um momento em que a gente está pisando em ovos. Então, ainda é um momento muito difícil, em que a democracia não está consolidada, e a gente sabe muito bem que a temática da família, da defesa da família, a temática de gênero, os direitos das mulheres e da comunidade LGBT sempre foram tratados como uma espécie de guarda-chuva, e na dinâmica atual isso tem se aprofundado. Então, acaba sendo também incorporado pelas forças mais progressistas, né? Com o argumento de que o país está muito conservador para debater as pautas das mulheres, dos LGBTs, que a gente não pode estar discutindo diversidade sexual, aborto, que a gente não pode estar discutindo certas pautas, e que isso não é novidade para a gente na produção de política para as mulheres. Isso, inclusive, foi visto durante os 2 governos Lula, no governo Dilma, que, inclusive, chegou até a suspender material educativo sobre a educação sexual. Ela dizia, no meu governo, educação sexual vai ser uma escolha individual. A campanha da Dilma, do segundo mandato dela, ela, inclusive, escreve uma carta aos evangélicos, se comprometendo que não vai assinar nenhuma legislação referente ao aborto. Então, assim, né, eu me pergunto quando é que o Brasil não foi conservador em matéria de direito das mulheres e quando foi que teve um cenário tranquilo para que a gente pautasse nossos direitos. Essa é uma pergunta importante para a gente pensar hoje, a política pública para as mulheres. Tivemos avanços no último ano? Sim. Tivemos um Ministério de Política para as Mulheres, né? A gente teve o Ministério da Igualdade Racial, dos povos indígenas, então tudo isso compõe um quadro importante para o direito das mulheres em várias áreas. A gente vai ter a suspensão de várias normativas do Ministério da Damares, então a gente tem algumas iniciativas positivas, mas a gente também tem alguns retrocessos, e os retrocessos eles se corporificam sempre sobre o argumento de que a gente está num momento muito conservador e que a gente não pode avançar muito. A ministra dos Direitos das Mulheres, inclusive, lançou, no meio do ano passado, a Marcha Nacional contra a Misoginia. A gente está tendo agora a organização para as conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que acontecerá o ano que vem. E a gente já vê que a gente tem alguns avanços nessa área, inclusive está tendo uma pesquisa para identificar onde é que tem Conselho da Mulher, onde é que tem luta de mulher no Brasil. E a gente está vendo que está tendo algumas iniciativas que são importantes, mas considero insuficientes. Se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos para as mulheres. Então, assim, é um cenário muito difícil para a gente, e essa nota ela só demarca o que eu estou dizendo, né, que é um cenário difícil para as mulheres.
E aí eu tento falar isso sem ser pessimista, né, de dizer que não mudou, porque mudou muito, né, só o fato da gente ter o ministério já é uma mudança exponencial, mas a gente tem que fazer também, né, os contrapontos que são necessários para a gente quando a gente está analisando a política pública. É verdade. Estamos conversando com a professora Suame Soares, da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Antes de irmos para a segunda pergunta, eu quero perguntar a você que acompanha o nosso canal, que entrou agora, está assistindo a entrevista, mas não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, assista a outros programas. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e o entrevistado. Um assunto de seu interesse, no campo da política, no campo da história, da economia, do meio ambiente. São os temas que você escolhe. Você indica também os nossos entrevistados. Suame, nos últimos dias, dentre inúmeras polêmicas da política interna e externa, uma chamou a atenção. Foi a nota técnica 2/2024, que gerou toda aquela celeuma, aquela polêmica que a mídia adora, né? E caíram todos assim como um chame de abelha no governo Lula. Lula liberou o aborto, agora o Brasil está entregue às baratas. E eu digo, não, eu preciso conversar com alguém para que possa apresentar para o nosso internauta quais os motivos que causaram tanta controvérsia em relação à nota técnica que tratou do aborto. Por favor. Discutir aborto no Brasil é um grande desafio, né? Como eu estava dizendo, né, anteriormente, a agenda das mulheres e dos direitos sexuais reprodutivos, especialmente no que diz respeito ao aborto, tem sido parte de barganha, né? Seja para os setores que são reacionários, ou seja para os setores progressistas, né? E a gente tem muitos recusos, muitos vetos, e isso acaba garantindo aí alianças políticas, muitas vezes até com setores conservadores. A suspensão dessa nota, Lemuel, para mim, é mais uma expressão da ofensiva ao direito das mulheres. Isso me lembrou uma coisa que a Simone de Beauvoir dizia num livro que ela escreveu sobre o fascismo, que é o pensamento da direita hoje, que ela dizia: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes e a gente vai ter que se manter vigilante durante toda a nossa vida. Discutir o aborto no Brasil é uma coisa muito complexa porque a gente está vivendo um país em transição religiosa. Então, a gente está se transformando num país neopentecostal. O Christian Duque ele tem um dado que é assustador, que ele vai dizer que em 2032 a gente vai ser um país majoritariamente evangélico. O que não quer dizer que isso seja necessariamente ruim, mas a forma como os setores evangélicos têm ocupado a política partidária e têm ocupado a arena pública é muito preocupante, no que diz respeito especialmente ao direito das mulheres. Então, quando a gente vai discutir aborto, a gente sempre tem os entraves dos grupos pró-vida, ditos pró-vidas, né? Dos grupos contra o aborto, que coloca qualquer mínima intervenção nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres como uma satanização, uma demonização, dentro desse leque da ideologia de gênero, que dificulta a gente fazer discussões de fato importantes no país. Então, a referida nota, ela é uma resposta, né, a diferentes instituições do sistema de justiça e no sistema também de saúde, no nosso sistema único de saúde, no sentido de atualizar e harmonizar informações sobre condutas a serem adotadas nos serviços de saúde no que diz respeito ao aborto. Então, é uma nota que elucida conceitos que são importantes para a atuação e a atenção a
centrada nas pessoas que gestam, né? Eu falo pessoas que gestam porque mulheres gestam, mas existem outros sujeitos que também gestam, né? Homens trans, pessoas com úteros que não se identificam como mulheres. Então, uma coisa que é importante a gente dizer é que essa nota técnica ela não trata de legalização do aborto, ela trata do aborto legal, que já existe no Brasil. Então, não está discutindo sobre descriminalização do aborto em todas as circunstâncias, está apenas traçando diretrizes para a execução de um aborto que já existe. Né? Então, é importante a gente dizer que o aborto é permitido no Brasil, né, em duas legislações. Uma, inclusive, é bem antiga, de 1940, que é o Código Penal, que diz que o aborto é legal nos casos de violência sexual e risco da pessoa gestante. E a segunda legislação é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a 54/2012 do STF, que prevê o aborto legal nos casos de anencefalia fetal e que abre um certo precedente para autorização em casos de outra malformação fetal que seja incompatível com a vida. Então, essa DPF do Supremo Tribunal fala de aborto legal quando há malformação fetal que é incompatível com a vida. Então, nenhum desses permissivos legais estabeleciam limites de tempo gestacional para o aborto. Então, só garante que as pessoas abortem. Essa coisa do tempo gestacional, ela é uma decisão que durante muito tempo foi tomada sem nenhuma base científica, que foi tomada, né, de formas absolutamente arbitrárias a legislação. Então, aí a gente tem esses permissivos legais que são e que estão em consonância com o entendimento da Organização Mundial de Saúde, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que vão enfatizar que essa imposição de um limite de tempo gestacional é ineficaz quando a gente está falando de aborto. E que é ineficaz porque promove situações de aborto inseguro e clandestino. E que isso vai repercutir de forma mais intensa em segmentos sociais que são mais vulneráveis, como, por exemplo, pessoas jovens, como pessoas moradoras de periferias urbanas ou de áreas rurais, pessoas sem escolarização, com baixo letramento de saúde, com nenhum acesso à educação sexual. Então, são esses grupos aqui, mulheres negras, mulheres periféricas, pessoas negras, pessoas periféricas, né, que vão chegar para o aborto legal com uma idade gestacional avançada. E que isso muitas vezes vai acontecer por causa da burocratização, tanto do sistema judiciário quanto dos sistemas de saúde, que realizam os procedimentos do aborto legal. Então, assim, muitas vezes acontece em decorrência da desinformação dos gestores, dos profissionais de saúde. Muitas vezes acontece porque os agentes de saúde, os agentes do judiciário, eles têm dificuldade de realizar o aborto legal, sem articular a julgamentos religiosos, de efetivar, de fato, um Estado laico. E isso é um grande desafio para as mulheres, especialmente em tempos como os nossos, né, que os direitos sexuais e reprodutivos são capturados por debates conservadores e viram pauta para as eleições. Então, você ser pró-vida, muitas vezes, é uma pauta eleitoral e que vai movimentar grandes contingentes do voto evangélico, especialmente do voto conservador e do voto evangélico. A gente está com o PIBIC estudando os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e as repercussões do neopentecostalismo para esses direitos, e o que a gente percebeu é que esse debate anti-aborto, anti-gênero, ele movimenta grandes contingentes populacionais e em relação à participação política e ao voto, e que muitas vezes define candidaturas, e que, por isso, a gente precisa expandir esse debate, inclusive entre a esquerda, que não tem ainda capacidade técnica, teórica e política de fazer esse debate,
e que a gente precisa, de fato, em vez de a gente colocar esse debate embaixo do tapete, a gente tem que ampliar esse debate. Então, assim, em vários serviços especializados do aborto legal vai existir a imposição de um limite gestacional, né? E isso é muito perigoso para as mulheres que estão em processo de abortamento. E aí, o que é que essa nota faz? Essa nota, ela vai dizer que não é o limite de tempo gestacional que vai definir o aborto legal. O que vai definir o aborto legal são os fatos de a mulher ter sofrido violência sexual, o fato da mulher correr risco de vida e o fato do feto ter uma malformação que impede que ele sobreviva. Então, esses são os 3 elementos que a nota coloca. Então, não legaliza o aborto, não descriminaliza o aborto, só é uma norma técnica para os serviços de saúde. Eu queria só dizer que a gente tem pouquíssimos serviços de saúde de aborto legal no Brasil. Aqui em Mossoró, por exemplo, nós não temos aborto legal. Se a pessoa quiser fazer, ela tem que ir para Natal ou para Fortaleza. E eu acho que é importante a gente dizer, a gente tem um equipamento novo agora, que é o Hospital da Mulher Parteira, e que ainda não se está fazendo esse debate do aborto legal aqui em Mossoró. E a gente sabe que, se não está fazendo aqui em Mossoró, imagine em cidades menores, que o hospital, inclusive, é uma referência para essas cidades menores. E aí eu fico muito preocupada como essa discussão é feita, sabe, Lemuel? Porque, em geral, essa discussão ela envolve muito pânico moral, ela envolve medo social, ela envolve um pouco de fundamentalismo religioso, né? E envolve também quem dita sobre a autonomia do corpo das mulheres, né? No fim das contas, é uma discussão que sustenta uma pergunta, né? Quem é que está dispondo sobre o corpo das mulheres? Aí eu quero só lembrar de uma norma técnica de 2012, que é a norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos, que são resultantes de violência sexual contra mulheres, que ela, na verdade, é de 2005, mas ela é atualizada em 2012. E ela era uma legislação que precisava ser atualizada. Então, essa nota técnica de agora atualiza ela, né? E aí a gente tem várias ações no Supremo Tribunal para determinar solicitar que se determine providências diante das violências que as mulheres sofrem na questão do aborto legal. Então, porque o próprio Estado ele tem estabelecido barreiras para a desinformação, para a burocracia, né? E aí isso rebate necessidade de deslocamento, de custeio, de logística, ver o quanto que se gasta para as mulheres saírem daqui de Mossoró para ir para Natal para fazer o aborto, custeio, logística, orçamento, né? E aí, muitas vezes, isso não dá para fazer em 22 semanas. Isso é um absurdo. Então, é importante que a gente assegure que as mulheres elas possam realizar o aborto legal, né? E que isso seja amparado pelo Estado brasileiro. E a suspensão dessa nota, ela rebate diretamente nisso, sabe, Lemuel? Realmente, Suame, eu tive lendo algumas matérias da mídia tradicional e a grande, chamada grande imprensa, e uma coisa que eles não fizeram foi de forma didática colocar o que de fato a nota estabelecia. Quer dizer, em nenhum momento da nota você vê algo de legalizar aborto. Absolutamente. Existe uma legislação no Brasil e essa legislação ela é seguida. O que de fato a gente percebeu é apenas a questão do prazo por questões burocráticas e até melhorar o atendimento às pessoas que necessitam
do serviço público. E a mídia, alguns comentaristas, alguns jornalistas, cientistas políticos, eles e elas desviaram um pouco o foco para isso que você colocou, para a questão moral. E aí, quando a gente pega um tema polêmico como esse, do aborto, e ao invés de discutir as suas raízes, discutir de uma maneira mais consistente, dialogando com os grupos sociais, e vai para a apelação religiosa e moral, realmente dificilmente você consegue ter um debate consistente, porque a nossa sociedade é conservadora e ela nem todos e todas buscam essas informações mais científicas desse processo. Por isso, gerou tanto problema, tanto controvérsia. Mas a sua fala, com certeza, esclareceu muito. Vocês que estão nos assistindo observaram a fala da professora Suame e, para a tranquilidade dos grupos conservadores que me acompanham, veja que ela foi muito didática. Né? Não existe essa de querer tocar fogo na temática. É um esclarecimento didático de todo o procedimento. Suame, vamos sair um pouco dessa questão polêmica da nota técnica, suavizar um pouco o papo. Né? Essa semana, primeira semana de março, e todo o mês de março, em sua primeira semana, são as grandes discussões das pautas das mulheres por conta do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu sempre costumo dizer que essas datas elas são emblemáticas. Sim. Dia da Mulher não é só 8 de março. Todo dia é dia da mulher. Todo dia é dia do indígena. Todo dia é dia da criança. Porque todos os dias nós temos desafios nas nossas questões, seja da mulher, seja da comunidade LGBTQI+, seja da criança, seja do indígena. Mas, de qualquer maneira, criou-se uma data. E a data é uma referência. Não é que a gente tenha que lutar apenas naquela data. Né? E o que representa a data e o que nós temos que comemorar? Há o que comemorar ou ainda há muito o que lutar nesse grande desafio que é ser mulher no Brasil? Essa pergunta eu tenho respondido muito essa semana, né? Mas eu sempre coloco que primeiro o 8 de março é um dia de luta, né? O 8 de março ele nasce dentro da experiência socialista da União Soviética, com as mulheres socialistas. Então, são as mulheres trabalhadoras que levantam essa necessidade de ter um dia internacional de luta das mulheres. Então, esse calendário para as feministas, ele abre o calendário anual de lutas da gente, né? Então, começa lá, né, na Revolução Russa, mas a gente tem esse dia como ponto de partida para nossas lutas na contemporaneidade, que são muitas, né? Temos o que comemorar? Se eu olhar os dados em relação às mulheres no Brasil e no mundo, eu vou ter dificuldade de pensar que sim, né? Porque nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? O nosso país, ele é o país que está no número 1 no ranking internacional de feminicídios contra pessoas trans, né? Então, transfeminicídios. A gente tem dados assustadores de violência sexual, por exemplo, a cada 10, todo dia tem 10 estupros coletivos no Brasil, né? A cada hora uma mulher estuprada no Brasil. Então, ser mulher no Brasil é ser uma sobrevivente. Nós não estamos seguras em nenhum lugar. Né? Então, a gente não está segura em casa porque a violência doméstica ela tem índices alarmantes nesse país. A gente não está segura no trabalho porque estamos em ocupações
subalternas, recebendo menos. Inclusive, acho que a Folha essa semana fez um editorial extremamente ruim para as mulheres, que dizia igualdade salarial não se dá por canetada, né? Em referência ao decreto que estabelece igualdade salarial para homens e mulheres no Brasil. É um grande desserviço para as mulheres editoriais desse tipo, né? Então, eu estou mostrando que dados concretos, né, dizem que não temos o que comemorar. A questão dessa nota técnica na semana da mulher diz para a gente que nós não somos prioridade governamental se for necessário manter uma governabilidade que a gente já viu que não existe, né? Então, assim, a gente já viu que a Dilma abriu mão de todos os direitos das mulheres, e mesmo assim a governabilidade dela não foi garantida. Mesmo assim, um pacto de governabilidade não foi garantido. Então, talvez esse não seja o nosso caminho, né? Talvez a gente já tenha trilhado esse caminho e deu muito ruim. Então, assim, talvez sejam outros caminhos que a gente tenha que trilhar. Se eu olho hoje para os dados, eu digo, nossa, muito difícil ser mulher nesse país. Eu não estou segura em casa, não estou segura no trabalho, não estou segura na universidade. A universidade brasileira, ela tem índices alarmantes de assédio e de violências, né? E isso a gente pode perceber no cotidiano da nossa vivência na universidade. As crianças são violentadas, as mulheres crianças são violentadas, mulheres são estupradas em maternidades, não tem lugar seguro no mundo para as mulheres. E isso diz que a gente não tem o que comemorar. De outra parte, a gente tem um movimento social que é importantíssimo e que movimenta o mundo, que é o movimento de mulheres. Então, desde as mulheres lutando contra a institucionalização do capitalismo lá na Europa, as mulheres brasileiras, as indígenas e as negras se contrapondo ao genocídio, se contrapondo à escravização e a todos os processos de violência colonizadora. Até hoje, as mulheres que vão para a rua denunciar as violências que contemporaneamente a gente sofre, a gente vê que são as mulheres que organizam o mundo e que estão presentes nos espaços mais complexos e distintos. Então, as mulheres estão nos movimentos mistos, estão nos movimentos auto-organizados, que fazem uma grande diferença para a democracia brasileira. E por isso que eu acho que a gente também tem coisas a comemorar. A participação política das mulheres, embora ainda seja muito pequena no Brasil, nós estamos na rua. E fomos imprescindíveis, né, em todas as lutas contra o governo Bolsonaro, a favor da democracia, pela eleição de Lula, e estamos aqui dizendo que ainda tem muita coisa para fazer, que a eleição de Lula não foi o nosso ponto final, pelo contrário, nós lutamos por um mundo muito melhor e que está longe de acontecer. Então, nós somos anticapitalistas, nós somos antirracistas, anticapacitistas, anti-LGBTQIA-fóbicas, e nós queremos um mundo melhor, emancipado para homens, mulheres e quem não se identifica como homens e mulheres. Então, o 8 de março, ele é uma potência porque ele é o primeiro passo para a irrupção das nossas lutas cotidianas. E é o momento que a gente se junta para dizer: a rua é nossa, a gente pode ocupar a rua, a gente pode ocupar a casa, a gente pode ocupar todos os espaços dessa sociedade de forma igualitária. Então, existe muita potência no 8 de março. Eu sempre fico emocionada, e aqui em Mossoró a gente vai fazer um movimento muito legal. Dia 8, a partir das 7 horas, né, a gente vai se organizar de frente CF8, vamos sair em marcha, todo mundo está convidado para participar. Sou homem, posso participar do 8? Deve. Nós precisamos de companheiros na nossa luta. Nós precisamos que os homens entendam que as desigualdades entre homens e mulheres rebatem também neles. E que o mundo é preciso a gente mudar o mundo, para homens e para mulheres. Então, eu acredito que a potência no 8 de março, a gente tem muitos a se organizar, muitos desafios,
nessa sociedade, mas também, a gente também tem muita força quando se encontra. A Thelma Gugel sempre diz, as mulheres são como águas, ganham força quando se encontram. Então, 8 de março é uma inundação dessas mulheres, uma inundação lilás nas ruas desse país. Muito bom. É muito bom ouvir a Suame falando com toda essa convicção de que da necessidade de nós, homens, atuarmos também. Você tem razão, Suame, né? O movimento feminista e a defesa da pauta feminista não é uma bandeira só das mulheres, é uma bandeira da sociedade, é uma bandeira de homens e mulheres. E nós precisamos aprender muito com vocês. Nós, homens, precisamos aprender muito com vocês. Vê-las atuando, vê-las falando, vê-las reivindicando. Porque existe não só convicção nas pautas e na forma como reivindica, como existe uma clareza didática quando vocês falam dos problemas, né? Você apontou aí dados estatísticos do Brasil que são reais e que a gente precisa trazer essa pauta para a política, para os partidos, para os sindicatos, para as associações, para dentro das igrejas, para dentro de casa e conversar cotidianamente com os nossos e até com aqueles que não pensam como a gente sobre essas questões. E o 8 de março, você colocou muito bem, é uma data referência, mas que todo dia é dia de luta. Suame, vamos partir para a nossa última questão, já que o 8 de março é o início, no ponto de vista de calendário de lutas do movimento feminista. Nós estamos no ano eleitoral. Eleições em todo o Brasil, para prefeitos e vereadores. O que esperar do movimento feminista, das mulheres, em especial aqui no Rio Grande do Norte e, para ser mais específico, em Mossoró? O que esperar das mulheres, dos movimentos sociais que levantam essa bandeira nesse processo eleitoral? Lemuel, eu acredito que a gente tem um grande desafio nas eleições de 2024. As eleições municipais anteriores, elas revelaram uma diminuição na participação política das mulheres no Rio Grande do Norte, nas câmaras legislativas, inclusive aqui em Mossoró, né? A gente tem poucas mulheres ocupando os espaços do legislativo. Existe, inclusive, o dado de que apenas 13% do legislativo brasileiro é composto por mulheres, é muito pouco, né? Em Mossoró nós só temos 3 vereadoras, aliás, 2, né? Agora porque uma caiu. Então, assim, a gente tem um grande desafio que é construir uma política em que as mulheres participem, tragam suas demandas. E aí a gente tem que construir candidaturas. Então, o movimento feminista tem esse grande desafio que é visibilizar, vocalizar e potencializar as candidaturas de mulheres. E essas candidaturas, elas precisam ser candidaturas feministas. Então, assim, não adianta a gente dizer que está votando numa mulher porque é mulher, porque não basta ser mulher. Tem que ser uma mulher que tenha como pauta a emancipação feminina, a igualdade de gênero, a igualdade salarial, a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, a luta contra a violência contra as mulheres, o enfrentamento, né, às múltiplas violações e assédios. Então, não adianta só ser mulher, né, porque não basta só ser mulher. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem, especialmente em Mossoró, uma tradição de mulheres ocupando o espaço da política. Inclusive aqui em Mossoró, porque durante muitos anos a gente teve uma mulher à frente, né, da prefeitura. Mas isso não significa que as pautas das mulheres elas foram incorporadas pelas gestões, seja ela do Estado ou do município, nem que isso representou em mudanças substanciais na vida das mulheres. Então, significa dizer que a gente precisa
eleger mulheres feministas. Está aí o nosso grande desafio, né? Eleger mulheres feministas. E isso é um grande desafio, porque a gente sabe que existe uma energia conservadora nesse Estado, né? Dizendo isso de uma forma mais sutil. E a gente sabe também, por outro lado, que existe aí um contingente, um segmento, especialmente em Mossoró, que vota em partidos de esquerda e que precisa de nomes para votar, e que, de certa forma, tem um certo vácuo, né, em nomes fortes de esquerda nos últimos tempos, especialmente aqui em Mossoró. Então, assim, desafio para a gente, na eleição, visibilizar as candidaturas de mulheres, né? A gente tem como centralidade isso esse ano. Inclusive, fortalecendo as mulheres que são candidatas aqui em Mossoró. A gente já sabe de algumas candidaturas, né? A gente já sabe de algumas mulheres que são candidatas e a gente sabe que precisa fortalecer. A gente sabe que precisa fortalecer o mandato das que já estão, inclusive, na Câmara, né? A exemplo da Marleide, e que a gente precisa que outras mulheres também componham essa Câmara, que aqui em Mossoró é uma Câmara absolutamente misógina. E eu vou dar um exemplo dessa misoginia, que foi a aprovação da lei antigênero nas escolas. Então, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Mossoró a gente tem uma legislação que não se pode discutir gênero nas escolas de educação básica. E isso é muito complicado, né? Porque a gente precisa conversar sobre igualdade, sobre enfrentamento à violência com nossas crianças e nossos adolescentes. Então, essa lei é um exemplo de que a gente precisa de mulheres, né, na política, mas não de qualquer mulher, de uma mulher que represente as nossas pautas e que estejam junto com a gente nas lutas cotidianas, né? Acho que é isso, essa grande pauta. Não sei se pode dizer nomes aqui, mas a gente tem nomes aí muito interessantes na nossa cidade e que a gente precisa fortalecer. Acho que é esse o desafio do feminismo. E eu estou dizendo aqui em Mossoró, mas é em todo o Brasil. Esse desafio é em todo o Brasil. Os homens já construíram muito a política. Por isso que a gente precisa que segmentos que não estiveram presentes na produção desse país comecem a participar politicamente. Mulheres, indígenas, quilombolas, negros e negras, a gente precisa, LGBTQIAPN+, mulheres, a gente precisa ocupar os espaços para também construir nossas próprias narrativas e lutar pelas nossas pautas. Acho que é isso, Lemuel. Muito bem, estamos terminando o nosso papo com Suame Soares, professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui do campus de Mossoró. Suame, eu passo para você fazer suas considerações finais. Meu. Queria agradecer pelo espaço e queria fazer o convite para que as pessoas participem do 8 de março, ocupem as ruas junto com a gente. De manhã a gente vai sair lá do Centro Feminista, à tarde a gente na Praça do Pax vai ter um ato político-cultural e a gente vai estar durante o mês todo de março realizando atividades. Acompanha as redes sociais da gente. O Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir da UERN tem redes sociais, a gente tem construído aí as lutas na cidade. Procurem a gente, se quiserem conversar sobre essa norma técnica relacionada ao aborto, procurem o núcleo, vamos expandir esse debate na sua associação, no seu sindicato, junto com seus grupos, na sua sala de aula, vamos expandir esse debate, vamos construir espaços para que a gente possa dialogar sobre direitos sexuais e reprodutivos aqui em Mossoró. E nós estamos à disposição, não só eu, mas o conjunto de mulheres que formam esse movimento tão potente que é o feminismo. E aí agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Suame. Mais uma vez eu peço a você que acompanhou o programa até agora, mas não é inscrito no canal. Se inscreva. É importante fortalecer a mídia alternativa. Existem outros programas, outros canais,
com essa mesma linha de trabalho. Vai lá, assista outras entrevistas nossas aqui com outros professores, pesquisadores e compartilhe. Compartilhe na sua igreja, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, na sua família. Ajude a desenvolver, a fortalecer o nosso trabalho. Eu agradeço mais uma vez a Suame, agradeço a você que nos acompanha toda quarta-feira às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira.